Olá, alunos do LAC Concursos, olá concurseiros, estamos aqui hoje para dar continuidade ao nosso curso de informática 100% focado na banca CESP. Bom, pessoal, quero saber de vocês se vocês estão gostando das minhas aulas, se estão estudando bacana, se estão gostando. Quero que me envie um e-mail aqui no antoniocatojunior@gmail.com. Pessoal, pode mandar um e-mail se for sugestão, se for crítica, se for dúvida, tá? Eu estou aqui esperando o e-mail de vocês, tá? Às vezes pode demorar um pouco para responder, principalmente no final de semana, que eu sempre tenho uma atividade diferenciada aí no final de semana, mas assim que possível eu vou estar o quê? Respondendo o e-mail de vocês. Legal, gente? Meu nome é Antônio Cato Júnior, né? Sou seu professor aqui no site LAC. E hoje, gente, nós vamos estudar um tema bem bacana, um tema bem legal que está 100% presente, tá? No nosso dia a dia, tá? Nós vamos estudar rede de computadores, gente. A gente vai estudar a rede, né? Como nós já estudamos aí o hardware, nós já estudamos aí ferramentas, nós sabemos como o computador funciona. Agora, tá? Agora a gente vai saber, gente, como ele se comunica, exatamente como o computador comunica com o próximo computador, como ele faz para conversar entre si dentro de uma rede, gente, dentro de uma rede, tá? Não de internet, tá? A gente vai ver numa próxima aula, será a nossa próxima aula, nós vamos estudar a internet, que é a união de várias redes aí que surgiu a internet. Mas hoje a gente vai estudar a nossa rede aí, nossa rede local, nossa rede metropolitana, um tipo de rede aí. Nós vamos estudar vários tipos de rede. Nós vamos estudar rede sem fio também, né? A gente vai estudar esse tema aí que, gente, cai sim em prova de concurso público, cai sim, a banca CESP cobra, sempre eu vejo uma questão, às vezes passa uma prova, outra aparece outra questão de rede, tá? E você vai ver, gente, você vai ver aqui no curso que tem muito detalhezinho que você não sabia. Você acha que sabia, você que usa a internet, você que usa a rede, que você usa a rede da sua empresa, você acha que sabe tudo? Que bom, tomara que você tenha um conhecimento aí bem avançado do conteúdo, mas para quem não sabe tudo, para quem não conhece, vai estar descobrindo alguns detalhes, algumas novidades, algumas coisas que fazem aí a internet, olha isso, perdão, a rede, né, a rede funcionar, a rede local. Bom, aqui, gente, eu tenho uma figura ilustrativa que mostra bem como funciona uma rede. Olha aqui, ó, nós temos vários computadores aí, vários computadores ligados a um servidor. Tá ligados a um servidor aqui, né, na rede aqui, ó, vários computadores ligados a um servidor. Essa figura aqui ilustra bem o seu ambiente de trabalho. Então tem lá vários computadores conectados a uma rede de computadores que está ligado a um servidor. Por exemplo, uma empresa de autopeça, por exemplo, uma empresa de uma livraria, nós temos vários computadores ligados que buscam o quê? Informações em um servidor, que é um caso desse cara aqui, esse cara grandão aqui. Esse aqui, gente, é uma figura ilustrativa, tá? É uma figura aí ilustrativa para você ter assim uma noção mais ou menos de como funciona uma rede. Isso aqui pode ter centenas de computadores. Tá? No caso de uma instituição grande, por exemplo, um órgão público grande, nós temos lá centenas de computadores ligados a um carinha desse aqui, que é um servidor. Claro que dependendo do tamanho da rede, tá? Se a rede for muito grande, a gente tem lá uma capacidade de processamento bem maior. Tudo bem, legal. Aqui uma imagem ilustrativa, gente. Bom, vamos lá. Acompanhem aí, tá? Acompanhem a leitura no material, gente. Vamos lá. Uma rede de computadores consiste em dois ou mais computadores interligados entre si, podendo compartilhar informações, arquivos, mensagens e o uso de dispositivos. Gente, uma rede de computadores consiste de no mínimo dois computadores. Você não vai conseguir fazer uma rede com um computador, porque não é rede, gente. Não é rede, porque o computador precisa de outro computador. Tá? Ele precisa de outro computador para trocar informações. Essa é a grande função da rede.
É o que, gente? É a troca de informações. Exatamente. Então, se cair na sua prova uma rede de computadores com um computador, tá errado. Não vai cair, gente, porque é uma questão completamente banal. Ainda mais se tratando de banca Sesc, que nós sabemos que é a banca mais difícil. Ela, junto com a Fundação Carlos Chagas, são as bancas mais difíceis, são as bancas que mais cobram do candidato. Mas tudo bem, vamos lá. Então, já sabemos que uma rede consiste de, no mínimo, 2 computadores, A e B, para enviar a informação ou receber a informação e vice-versa. Legal? Então vamos lá. Ou mais computadores interligados, podendo compartilhar informações de arquivos. Eu posso enviar o que através da rede, gente? Eu posso enviar informação, tá? Eu posso enviar mensagem, eu posso enviar arquivos, músicas, vídeos. Essa é a grande função da internet. Perdão, gente. Essa é a grande função de uma rede de computadores. Certo? Eu posso enviar mensagem. E eu posso o quê? Compartilhar o uso de dispositivos. Como assim, professor? Como é que eu vou compartilhar o uso de dispositivos? Você pode estar até fazendo isso hoje, no seu emprego, no seu trabalho. Por exemplo, você não tem lá 30 computadores. Você não tem lá 30 computadores, esses 30 computadores têm apenas uma impressora? Concorda comigo? Você tem apenas uma impressora? Se não tivesse disponível para vocês uma rede de computadores, vocês teriam que ter 30 computadores e 30 impressoras. Com o advento, com o uso da rede, né, com o uso da rede de computador, o que eu posso fazer? Eu posso ter 30 computadores interligados em uma impressora. Legal, gente? Vai caber a quem organizar. Por exemplo, se os 30 mandarem a impressora imprimir. Vai servir a critério do servidor, que vai colocar numa lista de espera e vai começar a imprimir esses documentos, um a um. O computador A mandou a ordem primeiro, o computador C mandou a ordem depois. Vai fazer uma fila de espera e vai o quê? Vai imprimir as informações dos 30 computadores. Certo? Mas isso só é possível, gente. Isso só é possível porque eles usam uma rede de computador. Legal, isso aqui é a função, tá? É o grande objetivo da rede. Agora, vamos lá, continuar lendo aqui para vocês. As redes tiveram grande disseminação a partir da década de 80, pois existia uma necessidade de troca de informação entre os microcomputadores que na época era feito de disquetes. Pessoal, a rede existe, vamos colocar desde a década de 60. Vamos colocar assim, década de 50, de 60. ARPANET, que eu vou falar para vocês na nossa aula de internet, que é a próxima aula. Certo? Mas vamos lá. A grande disseminação das redes, gente. O que eu vou falar? Disseminação. A popularização da rede. Aconteceu quando, gente? A partir da década de 80. Por quê, professor? Que eu tinha lá, porque na década de 70, né, no início, no final da década de 70, no início da década de 80, começou o uso dos populares com PC, Personal Computer, o computador pessoal. O que acontecia, gente? Nós tínhamos lá vários computadores aí, nas empresas, principalmente nos Estados Unidos, nós tínhamos vários computadores, várias pessoas trabalhando, e não tinham como se comunicar. Certo? Não tinha como se comunicar. E, por exemplo, eu lá numa empresa de contabilidade, tinha lá dados de usuários, dados de clientes, que eu precisava o quê? Que um colega meu avaliasse e desse um parecer. Correto? O que acontecia, gente? O cara tinha que ir lá, colocar o disquete, tá? Gravar o disquete, tirar o disquete, aquele bolachão, aquele de 5 1/4. Não sei se você vai lembrar deles ainda, mas o disquete de 5 1/4 era uma bolachão de 5 polegadas que tinha capacidade de quase nem 1 mega, era 1.2 mega, eu acho. Capacidade, mas na época atendia a demanda. Tudo bem, vamos lá. Ele tinha que ir lá, né? Ele tinha que... Opa, deixa eu fechar aqui, gente. Ele tinha que ir lá, colocar o disquete, colocar as informações, certo? Tirar o disquete, colocar debaixo do braço, subir lá no andar do cara lá, do colega, ir lá e apresentar para ele. Por quê?
os computadores não conversavam entre si. Certo? A partir dessa necessidade, gente, o que aconteceu? O pessoal começou a implantar as redes dentro das corporações. Tá? Na época ainda era caro, né? Mas com o advento, com o uso constante, com a popularização desses componentes, ela foi o quê? Ela foi barateando. E hoje, gente, hoje para você montar uma rede de computador, aí, uma rede comum, uma LAN, uma Local Area Network, você gasta 200, 300 reais, você gasta quase nada. Antiga década de 80 você gastava 10, 20 mil dólares. Mas a grande disseminação, ou seja, a popularização da internet, da rede de computador, gente, partiu a partir da década de 80 com essa necessidade. As corporações, as grandes corporações começaram o quê? A necessitar que os computadores conversassem entre si, certo? E começaram a investir, né? Começaram a investir nas redes de computadores, tá? Olha aqui. Aqui na década de 80, pois tinha necessidade de troca de informações entre mil computadores, que na época era feita através de disquete. Então, com a popularização das redes, os disquetes começaram a ser menos usados. Por exemplo, eu precisava enviar um arquivo para um colega, eu pegava pela rede e enviava para ele. Ele recebia, poderia abrir, editar, né? Podia fazer o que ele quisesse com o arquivo. Então, gente, aqui nós temos uma definição e nós temos uma pequena parte da história de como as redes se popularizaram. Legal? Bom, protocolo de comunicação. Gente, para que esses computadores conversem entre si, eles precisam seguir um protocolo. Como assim, professor? Eles precisam que falar na mesma língua, tá? Protocolo TCP/IP, que é o padrão hoje do protocolo de comunicação de rede, tá? É um conjunto de software, certo? É um conjunto de software que todo computador que quer entrar em uma rede, comunicar com outro computador, tem que seguir. Existem outros protocolos? Existem. Mas o padrão, gente, o popular, 99,99%, tudo bem, não é tudo isso, mas acima de 90%, é o protocolo TCP/IP. O que é isso, gente? É um conjunto, tá? É um conjunto de software que niveliza, que iguala a comunicação entre os computadores. Se eu tiver um computador vindo lá da China, certo? Se eu tiver um computador que foi fabricado lá no Japão, se ele tiver o protocolo TCP/IP, né? Se ele usar o protocolo TCP/IP ou que está já dentro do Windows, por exemplo, eles vão conseguir comunicar entre si, certo? Porque eu poderia ver o quê? Computadores fabricados em diversas partes do mundo que não conseguiriam se comunicar entre si. Por quê? A programação, cada um tem um tipo de programação. Então, atendendo esse protocolo TCP/IP, tá? Que nada mais é que é um conjunto de protocolos. Olha aqui, o TCP/IP é um conjunto de protocolos de comunicação entre computadores em rede, também chamado de pilha de protocolo. Seu nome vem de dois protocolos, TCP, vamos lá. Então tá, protocolo TCP/IP é um conjunto de protocolos, é um conjunto de normas técnicas, de softwares, certo? Que serve o quê? Para nivelar a informação. E é dividido em dois, é o TCP e o IP. Olha só, seu nome vem de dois protocolos, TCP, Transmission Control Protocol, protocolo de controle de transmissão, e o IP, que é o Internet Protocol, ou protocolo de interconexão. O primeiro, gente, serve o quê? Para enviar e receber informação. Eu vou aprofundar esse detalhe, tá? Eu vou aprofundar esse tema na nossa aula de internet. Mas já para adiantar o serviço, o TCP, o que acontece? Na hora que eu vou enviar um arquivo, certo? Na hora que eu vou enviar um arquivo, ele não vai enviar um arquivo inteiro, ele vai fazer o que? Ele vai dividir o arquivo em 10, 20, 50 mil partes. Para quê? Para que esse arquivo possa sair com maior facilidade. Correto? E o IP, o que acontece? O IP, ele gera o que, gente? Ele gera um endereço para o nosso computador. Certo? Ele gera um endereço para o nosso computador. Assim como você tem um número de telefone, o nosso computador tem um endereço de IP. Certo? Ele tem um endereço de computador que eu vou falar detalhadamente na nossa aula de internet. Isso aqui é só para vocês se atualizarem para saber qual é o protocolo de comunicação em uma rede interna, que nada mais é que o protocolo
TCP/IP. Guardem isso, gente. Bom, e como, gente? Como esse computador comunica? Ele tem lá, é nativo nele? Ele já tem esse dispositivo? Não. Ele precisa, gente, de uma placa de rede. Tá? Todo computador que quer entrar em uma rede, ele necessita de uma placa de rede. Pode ser ela comum, tá? Quanto uma placa de rede Wi-Fi. Nós vamos falar sobre o Wi-Fi também. Olha só. Gente, essa figura aqui da placa de rede, ela é apenas ilustrativa. Por quê, professor? Porque hoje, com a miniaturização da informática, tá? Com o avanço da tecnologia, esse cara grandão aqui, hoje é um microchip instalado na placa-mãe. Exatamente, é um pequeno microchip instalado na placa-mãe, com essa entradinha aqui, é a nossa placa de rede que já vem no computador, que já vem em nosso notebook. Certo? Eu coloquei essa figura aqui para ilustração. Ainda existe. Por exemplo, se a placa de rede do seu computador queimar, o que vai acontecer? Eu vou lá no mercado, vou comprar uma dessa aqui e vou instalar nele. Legal? Uma placa de rede, também chamada também chamada adaptador de rede ou NIC, é um acrônimo em inglês de Network Interface Card, é um dispositivo de hardware responsável pela comunicação entre computadores de uma rede. Então, a placa de rede é indispensável, gente. A placa de rede é indispensável para que se tenha acesso a uma rede. Legal? Se cair na prova, você vai colocar como certo. A placa de rede é o hardware que permite aos computadores conversar entre si através da rede. A sua função é controlar todo o envio e recepção de dados através da rede. Então, gente, esse cara aqui é o grande responsável, tá, pela comunicação dos computadores em uma rede. Sem ele, não é possível, gente, haver essa comunicação. Legal? Se cair na sua prova, se é possível utilizar a rede sem uma placa de rede, você vai colocar que é errado. Tá? Se cair na prova se é indispensável o uso de uma placa de rede ou uma NIC, por exemplo, que é uma pegadinha, né? Você vai colocar que sim. Legal? Então, placa de rede é o hardware que permite aos computadores conversarem entre si através da rede. A sua função é controlar todo o envio e recepção de dados através da rede. Legal. Gente, olha só. A sua função é controlar todo o envio e recepção de dados através da rede. Gente, o computador, a linguagem dele é uma linguagem digital. Ele só conversa em língua digital. Correto? Bacana, legal. Esse dispositivo de rede aqui, gente, ele tem uma entrada, é um cabo de par trançado, né, um cabo analógico. Os sinais que ele recebe é analógico. Então, outra função da placa de rede, qual é? Receber esses arquivos, essas mensagens analógicas, essas informações analógicas, transformar para digital para que o computador possa entender e possa utilizar dessas informações. Então, outra função da placa de rede é converter os sinais analógicos para os sinais digitais e vice-versa, transformar as informações digitais para informações analógicas, e é assim que é feita a comunicação entre mais de 90% dos computadores, através de sinais analógicos que são transformados em sinais digitais pela placa de rede. Legal? Já sabemos qual que é o dispositivo do hardware que é responsável pela comunicação. Ótimo. Agora, gente, nós vamos saber o quê? Como é feita o transporte dessas informações. Como que essas informações caminham, como que essas informações viajam. Elas viajam através de cabos, gente. De cabos, né? Isso aí nós já sabemos. Você deve estar na sua empresa deve ter aquele montanha de cabos, né? Já fui em algumas instituições que tem aqueles cabos aéreos assim com verdadeiros ninhos de cabos, né? Tinham centenas e centenas de cabos andando assim pelo teto. E, gente,
é comum, tá? É comum hoje se utilizar o quê? Se utilizar de cabos, tá? De cabos para a execução, pela transmissão de informações. Olha só, nós temos aqui, gente, dois tipos de cabos que são os cabos padrões, tá? Que são os cabos, os famosos cabos par trançado, que eu vou ler aqui para vocês, né? Nós temos o UTP e o STP. Olha só, o Unshielded Twisted Par, que é o primeiro, UTP. UTP, ou par trançado sem blindagem, é o mais usado atualmente, tanto em redes domésticas quanto em grandes redes industriais, devido ao fácil manuseio de instalação. Então, gente, esse cabinho azul aqui é o cabo padrão, gente. É o cabo bem popular, é o cabo que todo mundo usa. Por quê? É um cabo bom, tá? É um cabo bom, é um cabo realmente que tem uma velocidade muito boa de informação. E é o que? É um cabo barato, gente. É um cabo muito barato. Ele tem algum malefício? Talvez tenha, gente. Por exemplo, por ele tratar tanto o UTP e o STP, esses dois cabos que são os cabos padrões, são cabos que 99% das empresas usam, porque são cabos baratos, são cabos assim de fácil manuseio, é um cabo que qualquer pessoa pode manusear, pode fazer as pontas e pode confeccionar. Eles são muito populares. Eles são feitos de quê, gente? Eles são feitos de malha de metal, malha metálica. Tá? Se cair na sua prova que um cabo de malha metálica, você vai saber que está tratando desses cabos aqui, que eles usam no interior deles, tá? Todas as informações correm através de malhas metálicas, são informações analógicas. Eles têm eles têm um contra? Tem sim. Esses cabos aqui, gente, não podem conter mais de 100 metros. Por quê? Porque todos nós sabemos que a transmissão de dados que for feita através de metal, de cabos por malha metálica, o que acontece? Ele tem perda, gente. Exatamente, o cabo ele tem perda, ele perde a força. Então, o que eles precisam? A partir do 100º metro, ele precisa ter o quê? Um retransmissor que pega essas informações fraquinhas, amplificam e reenviam a informação. Certo? Esse é o grande contra esses cabos. Mas nós sabemos, gente, que as empresas aí, ou na própria residência, poucas pessoas usam mais que 100 metros de transmissão. 100 metros, gente, é muito metro. Nossa, é metro para mais. Realmente é muito cabo. Mas enfim, esses cabos eles precisam. E esse UTP aqui, gente, tá? Ele é um cabo que sem blindagem. Exatamente, ele é um cabo que não tem blindagem. Ou seja, eu não posso passar um cabo UTP. No mesmo conduíte, na mesma canaleta de um cabo de energia. Por quê, gente? Ele vai sofrer interferência. Tá? Por quê, pessoal? Porque ele, aqui dentro desses cabos passam informações eletromagnéticas. E se eu tiver uma corrente de energia muito forte próximo a ele, esse cabo vai sofrer interferência. Gente, já aconteceu comigo uma vez. Eu passei uma rede, né, do roteador até no meu quarto. E o que aconteceu? No mesmo conduíte da energia, o meu computador não conseguia acessar a internet, não conseguia entrar na rede, tá? Caía, ficava instável. Aí é que eu me liguei que ele estava sofrendo interferência da rede elétrica. Certo? E o que eu devia ter feito, gente, na época? Eu devia ter passado o tal do cabo STP, que eu vou falar aqui para vocês, que é o Shield Twisted Par, STP, ou par trançado blindado. O que é? É um cabo com blindagem. É semelhante ao TP, a diferença é que possui uma blindagem feita com malha metálica em cada par. É recomendado para ambientes com interferência eletromagnética acentuada. Ou seja, a grande diferença do UTP para o STP é essa camada aqui, ó. Não sei se você está conseguindo ver. É essa camada. O que é? Uma camada de blindagem, uma camada de isolamento, para que ele possa o quê? Ficar isolado das interferências eletromagnéticas. Então, gente, essa é a grande diferença do UTP para o STP. UTP, Unshielded Twisted Par, e STP, Shielded, tá, gente? Vem de escudo.
Shield é escudo em inglês. Twisted Pair é o que? O par trançado blindado. Legal?